Queridos, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21. 20 e 21, para ser exatos. Nós procuraremos a cada culto, em cada momento do ofertório, trazer uma palavra de entendimento sobre dízimos e ofertas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 20 e 21. Primeira coisa que a gente precisa ressaltar nos dízimos e ofertas é que você precisa ter, eu e você precisamos ter um entendimento espiritual do que é os bens financeiros, bens materiais e o sustento que ele promove tanto em nossas vidas quanto na casa do Senhor. E nós temos um problema porque assim, tudo que o ser humano vê o outro defraudar, ele começa a reter, com medo de ser defraudado. Por ver pessoas que não administram bem a casa de Deus, nós muitas vezes deixamos de fazer isso, com medo da administração. Ou, uma outra vertente que eu quero explorar nesse texto, quando nós não administramos bem, nós retemos o que é de Deus. Então, a má administração do tesouro na casa do Senhor não se dá só pelo sacerdote, mas pode se dar por você e pelo seu sacerdócio na sua vida, na sua casa. Queridos, o bem que a oferta que você deposita ao Senhor, ela tem que produzir algo na tua vida, amém? Então, ela tem que ser alinhada com aquilo que é espiritual. Ela tem que ser alinhada com a sua vida espiritual, não com a sua vida material. Porque senão você está dando um dinheiro e você acha que você é patrão. De Deus ainda que é pior. Não, eu dei minha parte, agora o senhor faz a sua. Deus até te desafia em Malaquias, né? Trazer todos os ofertas da casa do tesouro e fazer prova de mim. Fazer prova é provar de mim, não é dizer para Deus, não, está aqui o dinheiro. Não, é provar, fazer prova. Como é que você faz a prova de uma roupa? Você veste a roupa, não é isso? Como é que você faz prova de uma comida? Você vai lá e... Pegou? Agora olha o que Paulo fala nesse texto. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Dentro de um contexto que ele está falando com a igreja de Coríntios, quando ele envia Tito, ele diz, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Deixa eu te ensinar uma coisa na Bíblia. Tudo que a Bíblia colocar primeiro uma coisa, para depois dizer outra, ela está colocando em uma ordenança. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que o cuidado que ele está tendo de receber, de administrar aquela generosa oferta, é para que ele, no seu zelo, ele seja correto, ou em algumas traduções íntegro, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Olha que interessante. Quando eu não administro bem aos olhos dos homens, é porque eu não estou administrando bem aos olhos de quem? Por quê? Porque o princípio é do Senhor. E tudo que eu cumpro um princípio no Senhor, ele se manifesta também diante de quem? Dos homens. Vou aplicar isso na minha e na sua vida para a gente orar e eu vou passar a palavra à pastora Tereza, que é ela que vai ministrar hoje. Se você não administra bem o teu dinheiro, você não está administrando bem a tua oferta. Mas a oferta é para Deus, pastor. Mas Deus quer te prosperar. Deus quer te abençoar. Então você tem que pegar os princípios espirituais que você vive e aplicar na tua vida, para que ela seja organizada e alinhada com os céus, isso é o profético, para você viver as promessas dos céus para a tua vida. Fica claro isso para nós?
ele primeiro dá bom testemunho, zelo da administração do dinheiro na casa de Deus, a Deus, depois aos homens. Gente, tem gente que dá o dízimo, que até entende, mas assim, toma, essa é a parte do Senhor. Mas não tem o mesmo zelo com a sua administração. Não tem o mesmo zelo com o seu dinheiro, com o seu cuidado. E diga-se passagem, queridos, dinheiro é emocional. Você quer prosperar? Cuide do seu emocional. Então eu tenho que aplicar os princípios. Se eu não aplico os princípios de Deus dentro da minha vida, se o meu dinheiro, a minha oferta, meu dízimo, tudo que eu ganho, 100% que eu ganho, se eu administro ele como para o Senhor, com o zelo de Deus, primeiro dando testemunho para Deus, os 10% eu posso colocar lá que vai dar testemunho. Por isso que a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, você deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você volta e deposita no altar. O princípio é o quê? Primeiro eu perdoo, depois eu oferto. Isso é para Deus primeiro, para depois para os homens. Eu estou dentro da casa de Deus, mas estou todo empipinado lá fora. Em nome de Jesus. Uma igreja apostólica é uma igreja de fundamentos. E os fundamentos do Senhor, é isso que Paulo está falando para uma igreja apostólica chamada Corinto. E ele está enviando Tito para esse lugar. Diante dessa oferta, justamente para operacionalizar os fundamentos do Evangelho. Quando você olha para suas finanças no final do mês, que você lá pega a sua planilha, seu caderninho, seus escritos, você fala assim, ó, eu devo 10, eu ganhei 11, sobrou 1. Você faz isso? A Bíblia diz tudo com ordem e decência. Eu quero, eu preciso disso para agora? Preciso, mas eu posso isso para agora? Não posso, então... Porque o Espírito Santo, ele te traz domínio próprio. Eu senti necessidade de falar isso hoje. Pode ser para alguém que está aqui, pode ser para alguém que está nos assistindo, pode ser para alguém que vai assistir. Mas isso é importante. Na verdade, esse contexto fala de caráter e fala de reputação. Quando eu junto o caráter com a minha reputação, significa que eu tenho integridade. Caráter é que Deus sabe de mim. Reputação é que os outros falam de mim. Mas eu vou incluir que caráter também é o que eu sei de mim mesmo. Ou penso que sei, e precisa ser espelhado no que Deus sabe de mim, para que eu possa ser íntegro. Então pense nisso, e governe o teu dinheiro, tua finança, os teus bens, primeiro para o Senhor, depois para os homens. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, eu abençoo os dízimos e ofertas dessa noite, eu abençoo a vida financeira, eu abençoo o emocional, eu abençoo cada pessoa aqui neste lugar, cada pessoa que está nos assistindo ou que nos assistirá. Que nós possamos entender os princípios, as primícias, aquilo que vem primeiro, que verdadeiramente faz com que nós sejamos íntegros em caráter e reputação diante de Deus e dos homens. E assim o Senhor nos faça prosperar de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastora Tereza, venha. Não é você que vai ministrar hoje? Os avisos, quais avisos nós temos? Me ajude. Domingo, culto às 10 horas. E amanhã temos a aula, obrigado, amanhã temos a aula do discipulado, tá? Online, com Mestre Jô, pelo YouTube, às 20 horas. A reunião de homens eu vou tentar articular de novo para sábado, mas está meio emperrada. Mas nós vamos nos mexer nisso aí. O pastor Matias já está engatilhado, é só falar com ele. Amém? Então... A paz, irmãos. Glória a Deus, né? Nós estarmos aqui novamente reunidos na presença e no amor de Cristo em nossas vidas.
Irmãos, eu quero começar o nosso culto falando das nossas santas convocações, né? Que tem despertado em mim para a igreja. Que eu vejo que essas 4 convocações que nós tivemos aqui, eu vejo que é para uma cura, que é para uma transformação. Então, vou começar de novo. Amém, irmãos? Obrigado. Né, então, o que tem despertado em mim nessas 4 convocações é que eu vejo que Deus quer sarar a sua igreja, Deus quer transformar a sua igreja. Então, ele fala em arrependimento, e não é um arrependimento simples, é um arrependimento genuíno, onde a gente precisa ser verdadeiramente transformado. E como é que a gente é verdadeiramente transformado? Com um arrependimento genuíno. Então, essa noite eu quero falar para a igreja, né, o que vem a ser um verdadeiro arrependimento que Deus quer para nossas vidas. Então, né, uma das coisas mais difíceis de fazer, né, é perdoar. Né? Perdoar e ser perdoado. Porque quando a gente fala perdoar, a gente também tem que liberar perdão. Né? Liberar perdão para a gente e para a vida do outro. Porque se fosse fácil perdoar, né, não estaria escrito em Mateus 18, 21, 22, que Jesus fala justamente o quê? Que é preciso perdoar 70 vezes 7. Você sabe o que significa perdoar 70 vezes 7? É que você tem que perdoar sempre. Né? Então, para você ser verdadeiramente transformado, você tem que perdoar, saber perdoar. E para saber perdoar, você tem que amar, porque quanto mais você ama, você perdoa. Né? Quem não já teve de ouvir da boca de alguém que ele causou algum mal, o famoso pedido, você me perdoa? Né? Então, eu quero chamar a atenção que decidir sobre um pedido de perdão como esse, sempre tem que despertar em nós uma dúvida, né? Quanto à sua legitimidade, porque, como eu falei, não é fácil. E nós temos que saber se a pessoa entende o que está pedindo e, mais importante ainda, se ela entende a gravidade do que ela lhe fez, do que ela lhe causou, o que isso vem lhe doer em você. Né? Então, muitas pessoas vão dizer que já perdoaram, né, o que alguém lhe causou, mas quando as coisas ficam difíceis com relação a essa pessoa, o que é que acontece? Todas essas coisas que supostamente a gente tinha perdoado são trazidas o quê? A nossa tona, a nossa pele, porque nós somos carne. Então eu quero dizer para vocês por que vem a nossa carne, porque nós temos carne. Então essa ideia que a gente sempre fala assim, matar a carne, o que mata, volta aqui na terra? Não, a gente sabe que quando a gente nós morrermos, nós vamos para a vida eterna, mas aqui na terra, quando se fala em referente matar não volta mais. Então eu quero dizer para vocês que a carne da gente não é matada, ela é saciada. Então, de que você está saciando sua carne? Então, você está saciando sua carne de amor, sua carne de compaixão, de misericórdia, de perdão. Então, é isso que nós temos que despertar, que a carne não morre, ela é saciada. Então, a depender do que você está saciando sua carne, aí você é coberto, essas coisas não podem vir à tona, porque você saciou com amor, com perdão e com misericórdia. Então, é isso que nós temos que entender. Porque a gente não esquece, a Bíblia fala que a gente perdoa, a gente não esquece porque a gente não tem amnésia. Mas só que isso que você venha lembrar, que lhe causou algum mal, não possa você sofrer mais, quando verdadeiramente você fez o quê? Você perdoou e liberou perdão para essa pessoa. Porque nossa carne está aqui, ó. Eu costumo conversar com um colega meu que a nossa carne é tipo um gatilho, ele está sempre pronto para, ó. Então é esse controle, através do Espírito Santo de Deus, que nós temos que ter para essas coisas não virem à tona na nossa vida. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas podem até pedir desculpa, dizer que sente muito, né, em vez de pedir perdão, porque é mais fácil, né, você se desculpar, me desculpa. Então, isso aí não é perdão. Quero que você saiba que desculpa não é a mesma coisa de pedir perdão. A palavra desculpa vem de uma palavra grega, apólogos, né, que ela designa um apelo direcionado a algo ou alguém. E ela só deve ser usada nos casos que não tenha ocorrido o quê? O pecado. Né? Exemplo, se você se esbarra com uma pessoa que você passa na rua, aí desculpa, porque foi acidentalmente, você não teve intenção, né? Você tropeça com alguém. Então, essas coisas que a gente tem que ficar de saber, que isso aí é desculpa. Né? E perdão é totalmente diferente. Quando a gente fala de perdão, você desiste do seu direito de obter justiça, porque aí a justiça já não é mais sua. Né? Você desiste
do seu direito de obter justiça, pois vocês assumem os erros e pecados que foram cometidos. Não é verdade? Então é totalmente diferente. Perdão e pedir desculpa. Então, o arrependimento, gente, ele envolve 3 coisas em nossas vidas: o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade, que deixa de ser nossa. Então, o intelecto, o arrependimento começa com o quê? Você reconhecendo o seu pecado. Né? Você tem a compreensão que somos o quê? Pecadores. De que nosso pecado afronta quem? Afronta Deus. E se a gente comete um pecado, uma afronta com um irmão, a gente sabe que nós estamos afrontando a Deus, né? Então, tem que haver essa convicção. Vocês têm que estar convicto de seus pecados. E até que essa convicção esteja inteiramente em nosso coração, não podemos encontrar salvação. Porque a salvação, para nós alcançarmos a salvação, é através do arrependimento. Porque ele é fundamental, é essencial para a gente chegar a essa salvação. Então, para ser salvo, você precisa verdadeiramente se arrepender. Então, para você, 3 coisas que levam você a ter essa convicção, que é a sua consciência, a palavra do Senhor e o Espírito Santo. Então, a consciência, ela nos alerta do quê? Do nosso pecado. Vocês têm que estar conscientes que você pecou. Né? A palavra de Deus, ela nos mostra o que é certo e o que é errado para ser corrigido. E o Espírito Santo, este sim, é operado pelo próprio Espírito Santo na vida do pecador. Porque nós precisamos, gente, do Espírito Santo agindo em nossa consciência para sempre dizer isso está errado, isso está certo. Então, nós temos que gerar em nós e viver os frutos do Espírito para a gente não pecar contra o nosso irmão e contra quem quer que seja, porque isso aí é uma afronta para Deus. Emocionalmente, o arrependimento genuíno é acompanhado de uma profunda tristeza. Porque é difícil a gente imaginar um arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza, né? Vamos estar lendo aqui 2 Coríntios 7, 10. Ela estava até aberta. Amém? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, a tristeza que eu falo é que tem que gerar em você essa contrição, porque, segundo Deus, é a humilhação do coração por causa do pecado. Porque se não houver, o homem voltará o quê? O homem voltará ao seu velho pecado. Você tem que ficar triste porque você cometeu algo errado. Você tem que sempre me perguntar, por que eu fiz isso? Não era para me ter agido assim, por que eu fiz isso com o irmão? Então, é esse sentimento que você tem que ter. Porque, como falei, desculpa é diferente de perdão, você não pode só se lamentar. Você pecar contra o Senhor e você só se lamentar, porque lamentação não é o suficiente para o perdão de Deus. Né? E a nossa vontade é que, volitivamente, gente, o arrependimento inclui mudanças de direção. Você fala assim, por aqui está errado, eu não vou por aqui. Como eu falei, que é a palavra do Senhor que ele é para corrigir. Então, se você está lendo a palavra do Senhor, você vai saber o que é certo e o que é errado. Qual o caminho que você deve seguir, qual que você não deve seguir. Aonde você pode estar, onde você não pode estar. Então, é a transformação da sua vontade. Né? É você constituir no desejo de abandonar o pecado e submeter à vontade de quem? De Cristo, né? Porque não é mais a sua. É a de Cristo através de você. Então, essa prática do arrependimento, que significa uma meia volta, né? É esse aí o arrependimento. Né? Ele altera no caráter do homem em todo o tempo. Porque ele resulta em quê? Em uma mudança de comportamento que seja visível, tem que ser visto. Através de quê? De seus frutos. E o próprio Senhor fala na tua palavra que nós temos que produzir frutos de arrependimento. Vamos ler? Que está em Mateus 3:8. É um caminho, gente, é um processo para a gente ser salvo em nome de Jesus. Mateus 3:8. Onde o Senhor fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, para uma verdadeira
um verdadeiro arrependimento, você tem que ser produzido esse fruto nas suas vidas, né? E para termos uma boa colheita abundante em nossa vida, de paz, de comunhão, de convivência com aquele que nos causou algum mal ou que a gente causou, nós temos que ter esses frutos, produzir esses frutos para ter essa convivência em paz. Porque senão vai ser sempre a mesma coisa. E não vai haver transformação nem na minha, nem na sua vida. Confesso para vocês que não é fácil, mas com Deus é possível. Então, devemos produzir esse fruto para que as coisas não venham à tona. E como a gente produz esses frutos? Né? Assim como uma árvore que se conhece pelo bom fruto, o verdadeiro arrependimento tem que gerar o quê? Mudanças radicais na vida do pecador, na minha e na sua vida. E para a produção desses frutos, passamos por um processo que necessariamente envolve 3 estágios. São 3 estágios que a gente tem que passar para esse verdadeiro arrependimento e transformação de nossa vida, que é a tristeza, é a repugnância pelo ato praticado e a fé. O primeiro estágio é a tristeza, que eu até falei antes, né? Que está em 2 Coríntios 7,10. Nós não nos arrependemos do que é certo, mas do que é errado, do que é desagradável aos olhos de Deus. Então, como é errado? Né? Então, esse sentimento de tristeza tem que estar apoderando de nós, não é verdade? E aqui a gente incorremos em um risco muito grave e grande. É fazer o que fere o coração de Deus, crendo que está fazendo a coisa certa, que muitas vezes a gente está inserido na igreja. A gente, às vezes, como eu mesmo falo que eu sou brincalhona, brinco com o irmão, e aí eu penso que estou brincando, ele não está gostando, aquilo está gerando nele um sentimento de raiva, de tristeza em relação a mim, mas ele também não falou para mim que ele não gostou. Então, eu peço assim, que é um momento da gente também estar se corrigindo dentro da igreja. Se eu fiz algo, ou se alguém fez algo que você não gostou, o momento é você chamar a pessoa e falar, porque às vezes a pessoa insiste naquilo que está te desagradando e está desagradando a Deus, e a gente, às vezes, ela não está sabendo. Porque para ela está fazendo certo, né? Está brincando. Então, a gente tem que ficar atento, porque isso tem que ser curado na própria igreja, entre os irmãos. E outra coisa importante também, outro perigo, é fazer o que fere o coração de Deus e não reconhecer. Como eu falei, às vezes a gente está fazendo, está pensando que está agradando e a gente não reconhece. Mas quando a pessoa chegar para a gente e falar assim, Tereza, pastora Tereza, eu não gostei daquilo que você fez, então aí você vai reconhecer seu erro, se desculpar com o irmão e viver em paz. Não é isso? É isso que a gente tem que ficar atento. Porque muitas vezes a gente erra, a gente faz, pensa que está agradando e a pessoa não fala. E quando fala, a gente, em vez de reconhecer, a gente fica procurando o quê? Se justificar, dar explicação, racionalizar e fundamentar a nossa atitude. Porque quando a gente fala assim que é arrependimento genuíno, não é mais nossa vontade, não é mais nossa atitude, é a atitude de Deus em nossa vida. E o segundo estágio é a repugnância do ato praticado. Gente, eu procurando no dicionário, e a melhor forma que eu achei do significado dessa repugnância é nojo mesmo. A gente tem que ter nojo das coisas que a gente faz errado para Cristo, porque eu confesso para vocês que um dia desse eu fiz alguma coisa que eu vi que desagradou a Deus. Você sente, porque quando você tem um Espírito Santo em você, que você verdadeiramente caminha com o Senhor, quer viver seus fundamentos e princípios do Senhor, você sente, o pecado lhe incomoda. Então, aquilo ali eu não consegui dormir, eu tive que ficar à noite pedindo perdão a Deus, e aquilo me causou uma tristeza. Realmente tem que causar uma tristeza, me causou uma tristeza. E eu só fui dormir depois que eu me ajoelhei e pedi perdão e conversei com Deus e não faço mais. E espero em Deus que a palavra do Senhor sempre me corrija para mim não venha mais fazer isso, em nome de Jesus. Acontece com vocês também essa tristeza? Né? Então a gente tem que ter essa certa dose de autoacusação, gente. Do tipo, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui fazer isso com você, Eugênia? Eu não devia ter feito isso, Eugênia. Ou, Ângela, eu não devia ter falado aquilo com você, minha irmã, me perdoa. Então, isso tem que ser constante em nossas vidas, porque nos liberta e liberta o outro. E o terceiro estágio, gente, é a fé. Está em Marcos 1,15. Marcos 1,15. Amém?
né, vamos ler do 14, né? Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, arrepender não é só arrepender por arrependimento, é você arrepender crendo no evangelho de Cristo. Então, o terceiro estágio é a fé. Precisamos a gente crer no perdão. Você tem que crer no perdão de Deus, você tem que crer no amor, na misericórdia de Deus, crer na palavra de Deus de forma íntegra e total. Né? Principalmente nas promessas. Gente, quando você crê nas promessas de Deus, você não vive mais sua vida, é sua vida aqui, ó. Aí você perdoa quantas vezes for necessário. Porque esse aqui é o nosso ensinamento. Daí vai a importância de a gente estar procurando ler e entender a Bíblia, porque se você não entender alguma coisa, você procura quem entende. Porque esse aqui é que a gente crê. Quando eu me despertei para o caminho do Senhor, que eu falo que foi o Senhor que me chamou, todo mundo não sei se todo mundo conhece a minha história, foi uma traição do meu marido. Meu marido me traiu, saiu de casa, foi viver 1 ano e 2 meses com outra mulher. E aí, por isso que eu falo para vocês a importância das promessas de Deus. Porque quando eu vi que as promessas de Deus na minha vida era família, aí eu me despertei para a família. Então, eu não via mais com raiva, não via mais com ódio, porque eu cria nas palavras de Deus. Então, meu marido viveu 1 ano e 2 meses com outra mulher, e como o apóstolo estava aqui domingo na Santa Convocação falando que Deus prepara um ambiente de como a gente vai encontrar com essa pessoa. E Deus me preparou meu momento com a mulher que foi morar com meu marido, em questão de 2 meses. O Edivaldo foi morar com ela em 2014, no mês de abril. No mês de junho, Deus já tinha preparado o meu momento com aquela mulher. E Ele me mostrou em sonhos. Eu senti vontade de falar isso agora para os irmãos, né? Tem tudo a ver, né? Então, como eu falei, meu marido me traiu, foi morar com uma mulher, né? Para ele estava construindo outra família, era uma mulher separada, tinha 2 filhos, e ele foi conviver com ela. E aí eu fui para o caminho do Senhor e me despertei. E o Senhor me fez crer nas suas palavras, como eu creio até hoje, em nome de Jesus. É as palavras do Senhor que nos liberta. O Senhor começou a me direcionar. E o Senhor, as promessas do Senhor na minha vida, que Ele não ia destruir famílias para construir outras. E eu procurei ajuda de famílias, de Williams e de Del, e família e igreja. Então, essa que é as promessas que a gente tem que crer. É o que você lê. Eu lia também que o que Deus uniu não separa o homem. Então, quando você tem essas promessas convictas em seu coração, então você se arrepende, você pede perdão, você vê também suas falhas, porque eu canso de dizer que casamento não é um erro são os 2. Então, isso aí fica mais fácil para você perdoar, porque você começa a ver sua parcela de erro. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, se alguém fez alguma coisa, você também procura ver que você também falhou, porque se ele errou, você também errou, e principalmente casamento. Então, eu criei, vivi em cima dessas promessas, meu marido voltou para casa, e quando eu encontrei com essa mulher, o encontro, gente, foi preparado por Deus mesmo. Né? Eu canso de lembrar a voz de Deus: Tereza, que Deus é que você segue, irmã? Porque com 2 meses, gente, Deus me preparou um ambiente. A mulher ficou com o filho sem andar, da noite para o dia. Então, se eu crio nas promessas do Senhor, que Deus é a família, nesse momento você vê o quê? Uma mãe desesperada com um filho que precisa de ajuda. Pronto. Pensa que foi fácil? Não foi. Mas se você crê, você faz. Eu tinha ido para Ilhéus, né? Porque eu tinha que me apresentar, né, em uma classificação de trabalho. Eu fui com minha colega Marília. Então, se Deus preparou o ambiente, as pessoas também foram preparadas por Deus. Então, quando eu estou voltando de Ilhéus, tinha deixado o carro aqui no estacionamento, Edivaldo me ligou. Falou assim: Tereza, faz um favor para mim. Tereza, eu vou lhe pedir uma coisa. Naquele momento você pensa o quê? Seu marido está separado, foi embora, você pensa assim: ai, vai voltar para mim. Ô Marília, mas Edivaldo vai me pedir para voltar. Mas aí, Edivaldo, só que não, ainda não era o momento. O Edivaldo falou: Tereza, você pode fazer um favor para mim? Eu falei assim: é o quê, Edivaldo? Catarina está indo com um Bentinho para o Novaes, porque ficou sem andar da noite para o dia, e eu gostaria que você fosse acompanhar para pedir uma avaliação com o doutor Alcione, para fazer uns exames. Aí eu falei assim... Aí eu olhei para Marília, falei: Marília, está acontecendo isso e isso. Marília me conhece,
Marília falou, e você vai fazer, porque é de você fazer. Aí eu, tá bom. Aí eu vim, peguei o carro aqui no estacionamento, aí vou eu para o Novaes. Chego no Novaes, aí me deu aquele friozinho na barriga, porque eu estou dizendo para vocês que não é fácil. Aí eu tornei fazer o quê? Ligar para Marília. Falei, Marília, minha amiga, eu não estou conseguindo. Marília, você vai, porque é de você ir. Faça de conta que é uma pessoa que está precisando de sua ajuda, que você nunca viu na sua vida. Eu, beleza. E Edivaldo me ligando, mandando mensagem, dizendo, você está com que cor de roupa? Eu falei, eu estou com a calça preta, estou com a blusa verde. E ela eu tinha visto por foto na internet, né? Mas, pessoalmente, aquele era o primeiro momento. E aí, quando eu cheguei no balcão do Novaes, ela estava de costa com o menininho sentado, quase arriado. Eu bati assim no ombro dela e falei assim, você fez a ficha? Aí ela virou. Ai, estou fazendo. Ó, irmão, confesso para vocês, eu não tive sentimento nenhum de ódio, de raiva, que tem Del ali, que eu sempre falei as coisas para Del. Em momento nenhum. Então, eu creio que realmente eu aprendi o que é perdoar uma pessoa que nos causou algum mal, entendeu? Tanto ela como Edivaldo. E ela, não vejo uma parcela tão alta de culpa, porque eu não conhecia ela. Eu conhecia quem? Entre aspas, eu conhecia Edivaldo, vivia com Edivaldo, então meu compromisso com Edivaldo. Se Edivaldo me traiu, eu perdoei, por que não perdoar a Catarina? Por que não perdoar os filhos de Catarina? Por que não? E esse não foi só esse momento, não. Eu tive outros momentos, porque eu tive que acompanhar o filho dela, porque precisou de fazer exame, punção lombar, que todo mundo sabe que punção lombar não faz em clínica. Foi no hospital Manuel Novaes, acompanhei com o doutor Alcione, encaminhei ela para levar o resultado do exame. Então, até onde eu podia, até onde Deus permitiu, foi permitido. Eu me encontrei com ela e não senti raiva. Em nenhum momento me deu vontade de falar assim, você fez isso, fez aquilo, porque se realmente é perdão, se for perdão e arrependimento genuíno, como eu falei aqui neste instante, você deixa de obter a sua justiça. Aí a justiça não é sua, é de Deus. Então, o que eu quero deixar claro para os irmãos, que arrependimento é isso aí, é você deixar a justiça de Deus, crendo nas promessas que Deus tem na sua vida. Se Deus disser família, é cuidar de família. Então, ela é uma família na minha frente, o filho dela era uma família na minha frente. Então, é isso que eu creio. Fácil não é, mas com Deus tudo é possível. Né? E aqui também eu vi que tem 8 atitudes que demonstram arrependimento genuíno. Está no Salmo 51. Vocês abram, mas eu vou ficar lendo. Vou ficar lendo assim, por partes. E eu não abri. E eu esqueci de dizer, fazer igual o Joyce, que no culto passado você disse que Deus prova a gente, né? Que você veio cultuar, você sentiu a dor no ombro, né? Que veio refletir aqui. E hoje eu encontrei quem na rua? Catarina. Gente, eu fico pensando quando Deus cada dia está nos moldando para ver se realmente você está transformado, se realmente você quer nas promessas de Deus. Porque hoje eu saí na rua rapidinho, que eu pedi a minha chefe, quem eu encontro? Catarina e seu esposo. E aí? Se eu deixar isso, se eu não tivesse realmente perdoado, isso veria quê? A minha tona, eu ia sentir tristeza, eu ia... Gente, é tremendo viver com Deus, viu? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que Cristo quer falar? Então, gente, quando a gente perdoa uma pessoa genuinamente arrependida, ela sai em busca de compaixão e não em defesa dos seus direitos. Vamos ler Salmo 51, né, que o verdadeiro arrependimento na Bíblia foi em Davi. Então o Davi fala, compadece-me, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Então, uma pessoa genuinamente arrependida, ela sai em busca de compaixão, e ela não sai em defesa dos seus direitos, porque já não é mais seus. Né? Então, a segunda atitude, a maior motivação de uma pessoa genuinamente arrependida é voltar ao estado de pureza diante de Deus. Salmo 51, 2.
Quando Davi fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A terceira atitude, uma pessoa genuinamente arrependida, ela sabe identificar com clareza contra quem pecou. Salmo 51, 4. Quando ele fala, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no puro teu julgar. Então, como eu falei, é Deus. A quarta atitude de arrependimento genuíno. Uma pessoa genuinamente arrependida, ela reconhece o direito daquele que o julgará, que é novamente o Salmo 51, 4, né? Porque ela reconhece que, como ele lê, pequei contra ti somente o fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, então, e no teu julgar. Então, não é ele, é Deus que vai fazer o julgamento. Então, a quinta atitude, uma pessoa genuinamente arrependida, ela sabe o que fez de errado, sabe também o modo correto que deveria ter sido feito. Salmo 51, 5 e 6. Eu nasci da iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então, o Senhor, através da sua palavra, fez ele conhecer a sabedoria no agir do que está certo e no que é errado. E a sexta atitude, uma pessoa genuinamente arrependida, ela teme a santidade de Deus. Como eu falei antes, dois sentimentos importantes que precisam ser visíveis, né, na pessoa que busca o seu perdão, que é a vergonha do erro cometido e o receio da presença do Senhor. Como eu falei, que eu fiquei com vergonha do que eu tinha cometido. Então, a gente vai estar lendo Salmo 51, 9, onde comprova isso aqui. Esconda o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Não é isso? Esconda-me o teu rosto, esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, esse sentimento tem que ter na gente, de vergonha, né, pelo ato cometido na pessoa que vai desagradar o Senhor. Então, a sétima atitude, uma pessoa arrependida, ela estabelece planos e metas para resistir o pecado. Salmo 51, do 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria de tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, com o ato de perdão, a pessoa fazer uma coisa errada para você e ter um procedimento desse de Deus, de não ter raiva, isso aí você já está evangelizando e você já está levando a palavra do Senhor para aquela pessoa. Porque, tipo assim, ela fica, oxe, eu fiz isso e ela está cuidando do meu filho, então, nada que eu fiz foi para mim, viu? Foi para o Senhor. Então, a oitava atitude, uma pessoa genuinamente arrependida, ela tem um espírito que é quebrantado, contrito, que agrada ao Senhor, né? Salmo 51, de 16 ao 17. Pois não te... Já li isso? Não. Pois não te comprazes em sacrifícios do contrário, eu te os darias, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Então, um verdadeiro arrependimento, para quem não tem entendimento, e eu, graças a Deus, através da palavra do Senhor, consegui. Falei para vocês que é difícil. Vamos estar lendo Davi, né, mergulhando nessa palavra no Salmo 51, que aqui está escrito o verdadeiro arrependimento que nós temos que ter na vida do outro e na nossa vida e na vida com Cristo, né? Porque nós temos que sempre tem algo a nos arrepender, não é verdade? Então, esse é o verdadeiro arrependimento. Né? E tem várias pessoas na Bíblia que teve esses exemplos na Bíblia de pessoas que verdadeiramente produziam esses frutos dignos de arrependimento. Né? Um deles, todo mundo já sabe, que é Ezequiel, né? Publicano, né? Todos nós sabemos que quando ele teve um encontro com Jesus, ele houve um arrependimento verdadeiro, né? Gerou uma atitude.
E quando ele gerou essa atitude, ele se converteu e ele se tornou um homem generoso. Está em Lucas 19, 8. Vamos ler, né? Então, vamos ler do 1, né? Para poder entender aqui já o 8. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maiorial dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando por cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Zaqueu ele era mal visto naquela cidade pelo povo, justamente pela cobrança dos impostos. Então, o povo, Jesus ter convidado ele, um pecador, não podia, né? Mas Jesus tinha um propósito na vida de Zaqueu, sabia que Zaqueu ia ser convertido com a sua presença. Então, por isso, Jesus quer fazer esse convite para você. Jesus quer entrar na sua casa. Então, a gente precisa dar esse espaço para a gente ser transformado em nome de Jesus. E teve também outro que foi verdadeiramente, produziu os frutos de arrependimento, foi Saulo. Né? No tempo que ele ainda era chamado Saulo, que ele era perseguidor da igreja. Nas Escrituras Sagradas vem a mudança de Saulo, foi tão verdadeira, genuína, que ele se tornou Paulo. E um arrependimento genuíno que tem na Bíblia também está escrito em Gênesis 33. Foi o encontro de Jacó com Esaú, né, que está em Gênesis 33. Então é bom a gente saber dessas referências e ver onde é que estão as coisas, que verdadeiramente isso transforma nossas vidas. Então, o encontro de Esaú e Jacó. Acho tremendo, porque levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Então, todo mundo sabe da história de Jacó e Esaú, sabe o que foi feito. E teve esse encontro porque foi permitido pelo Senhor. Todo mundo sabe que Jacó teve a briga com Deus, né? Para poder ter esse encontro com o Senhor. E realmente foi isso que Jesus fez na vida de Esaú e Jacó. Porque a gente não pode ficar com nada que impeça nosso avançar e o nosso fruir com Cristo. Então, tudo tem que ser perdoado. E geralmente quando a pessoa fala assim, porque é um irmão que fez, um marido que fez, que é justamente por isso para você ter convivência com aquela pessoa. Porque não adianta você dizer que perdoou, mas eu perdoei, mas é para ficar bem longe de mim. Eu perdoo, mas eu não convivo mais. Então a Bíblia não está ensinando que é você perdoar e não conviver mais. A Bíblia não está ensinando perdoar e ele fica lá e eu fico cá, porque aí não é perdão. Entendeu? Isso pode ser uma desculpa, pode ser qualquer outra coisa, menos o perdão. Então, quando a gente fica assim, a gente sempre se pergunta por que a pessoa que a gente ama. É justamente por isso. Para você realmente saber que você perdoou, e isso não vir à tona. Você está vivendo uma vida com Cristo, fluindo bem, e a pessoa que te fez algo lá no passado, quando chegar na sua frente, você cair. Então,
Com Deus não precisa ter mais isso. Então, todos nós sabemos que a salvação é o bem mais precioso como pode ter. E é através de quê? Nosso arrependimento. E para alcançarmos, eu falei, não é de qualquer jeito, não é com pedido de desculpa, não é com lamentações. Porque para se alcançar a salvação, você tem que... arrependimento é um ponto essencial e fundamental nas nossas vidas. E se sabemos... E sabemos que não é cortar caminhos, né? Não é cortar caminhos, não é dando um jeitinho, não é fazendo do seu jeito. Deus ainda é o mesmo, Deus ainda tem os mesmos fundamentos, os mesmos princípios, né? Como eu falei, tem que crer na palavra do Senhor, então ela permanece a mesma. Então, se nós continuarmos do mesmo jeito, não é culpa do Senhor, não é culpa do que a gente leu ou a gente não creu, é culpa de quem? Nós mesmos. É minha culpa, é sua culpa. Então, é preciso se arrepender e converter para ser salvo. Porque se a gente tem muitas vezes que a gente fala assim, a pessoa me fez aquilo, mas com o tempo apaga, não apaga. Eu quero dizer para vocês que o tempo não apaga pecado. Ler a Bíblia não apaga pecado. Frequentar só os cultos não apaga pecado. Tem que haver o quê? Contrição e confessão dos seus pecados para a gente se alcançar, né, a salvação de Cristo em nossas vidas. Temos que nos arrepender, nos transformar cada dia em nossa vida. Então, o que eu vejo e que eu vi nessas santas convocações foi isso, que Deus quer mudar a sua igreja. E a igreja são quem? São eu e você. Porque desde a primeira falou de voltar às raízes da iniquidade, depois veio mente, depois veio todas. Se vocês procurarem ver todas, fala na transformação de quê? De uma igreja. A transformação minha e a transformação sua. Então, em nome de Jesus, irmão, se você tiver alguma coisa, alguma pessoa para liberar perdão, ou por alguma coisa, que o momento é agora. Porque você tem que ser transformado justamente por isso. No meio de uma pandemia dessa, se Deus está pedindo para a gente ser transformado, nos arrepender, mas é porque a gente precisa estar mudado para fazer o quê? Em prol da vida do outro. Não é de qualquer jeito. Você não pode estar com o seu coração cheio de ódio, cheio de rancor, para você confortar uma pessoa que está passando com raiva. Uma pessoa que também está triste. Você não pode ir. Então, se quer a transformação, é preciso, para esse tempo... o Senhor tem me confrontado a transformação. E Deus tem me cobrado também. Ele me cobra. Né? Mas o confronto maior é transformação nas nossas vidas, para transformar a vida do outro. Porque você é inserido no local de trabalho, que tu vê pessoas de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Se você não for transformado, você não vai ser uma transformação naquele ambiente. Você só vai ser mais uma. E Deus não chamou a gente para ser só mais uma. Alan, Deus não chamou você só para ser mais um na faculdade, não chamou você só para ser mais um no estágio que você conseguiu lá. Rafael, Deus não chamou você só para ser mais um. Então, Deus conta comigo e conta com você. Deus não chamou você, Eugênia, só para ser mais um salão aberto ali naquela rua. Você tem que ser transformado, porque muitas vidas dependem de você ali naquele salão. Chega muitas vidas em conflito, que é você, inserida ali, que você vai transformar através da sua vida. Então, cada um aqui, aonde quer que esteja inserido, você tem que botar em sua mente que você não é mais um. Você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus para estar ali, para transformar, para ajudar, aconselhar aquelas pessoas que estão ali em sua frente. Em nome de Jesus. Então, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, mediante a tudo que a gente está vivendo. Né, e eu tenho procurado melhorar, mas ainda... Falta muito, porque a gente nunca está 100%, porque quando a gente tiver 100% não é aqui, né? Quando a gente tiver 100%, Jesus é no céu. Então, o céu, vocês têm que trazer aqui para a terra, através da vida de vocês, aonde quer que vocês estejam. É isso que Deus pede essa noite para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? O perdão é quando você decide abrir mão da sua justiça. Uau! Essa frase está fazendo eco dentro da minha cabeça. Se você parasse ali a pregação, já pude ir embora. Uau! Sinistro. E é interessante que você vê que Deus vai descortinando as coisas, a fim de que a gente possa aprofundar, né?
nos aprofundar nele, naquilo que ele tem para fazer e está fazendo. Amém? Vamos orar, queridos. Fica de pé. Então vem cá. A apóstola falar aqui sobre a questão das cestas básicas, rapidamente. Compartilha. Oi, queridos, tudo bem? Nós já temos um movimento aqui na igreja com as cestas básicas. Mas isso era uma coisa que eu fazia muito com o Williams, com Arthur e Sofia, e nós utilizávamos dos dízimos para fazer essas cestas básicas. Algumas pessoas solicitavam cestas de pessoas que elas identificavam, né, da necessidade, e a gente entregava. Mas a gente está querendo modificar essa questão das cestas. Então, assim, a profeta Joyce e a pastora Thalita, elas já se disponibilizaram a ir comprar o material da cesta. Mas, na verdade, nós estamos atentando vocês para o sentido de que nós queremos de verdade oficializar essa questão da ação social aqui dentro da igreja. Então, não é só entregar a cesta básica. Então, nós vamos ter, se você for essa pessoa, né, que queira se colocar à disposição, então nós precisamos cadastrar pessoas, nós precisamos conhecer essas pessoas, nós precisamos conhecer a história, porque na nossa visão apostólica e na visão da Bíblia, você não tem que ficar sustentando a pessoa, mas você tem que ajudá-la a matar a fome e orientá-la à mudança de mente para que ela encontre uma outra opção, para que ela tenha uma direção. Amém? Então, nós precisamos de ceifeiros, nós precisamos de pessoas que queiram ir com Joyce, com Thalita, fazer as compras, pessoas que queiram se unir para poder fazer as cestas básicas, deixar prontas, e a gente catalogar essas pessoas. Se vocês souberem de pessoas que necessitam e que precisam de uma orientação e de uma conversa, e de nós precisarmos orar por essa pessoa, porque não é só a fome física, né, gente? É a fome espiritual também. Tá bom? Então, nós queremos oficializar a ação social do nosso ministério. Nós precisamos de vocês. Amém? Nós não, né? Nós também. Nós também precisamos de vocês. Né? Mas o ministério precisa de vocês. Amém? Aí você que quer fazer algo para o Senhor, fala, eu preciso me inserir, fala com Joyce, fala com Thalita, que elas irão orientar, principalmente os homens, porque tem uma coisinha na cesta básica que é básico, queridos, braço. Até porque a cesta é robusta, não é a cestinha, negócio, não, é cesta por mês, se depender da família, come um mês facilmente. Amém? Deus tem nos agraciado e nos abençoado com isso. Então vamos orar. Pai, nós te pedimos perdão nessa noite, Senhor. Diante dessa palavra ministrada, te pedimos perdão por todas as vezes que nós não perdoamos, porque nós queríamos o nosso direito de justiça. Porque nós desejávamos a nossa justiça e não a de Deus. Mas foi o Senhor que nos justificou ali na cruz, enviando o seu Filho para morrer em morte de cruz, porque o Senhor decidiu nos amar de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho para justificar a minha vida do pecado e da morte. Então nessa noite, como igreja, como líder, como ovelha, como homem, como pai, como servo do Senhor, como filho, te pedimos perdão, Senhor, de todos os momentos que nós exigimos do outro a nossa justiça, para que nós pudéssemos devolver o perdão, liberar o perdão, transferir o perdão que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós não devemos nada a ninguém, ninguém deve nada a nós, porque o Senhor cancelou toda a cédula que era contra nós ali na cruz do Calvário. Que o Senhor nos leve para um arrependimento genuíno e verdadeiro, como igreja possamos crescer no conhecimento e na graça do perdão. Porque a quem muito ama, muito perdoa, mas a quem pouco ama, pouco perdoa.
Mas a tua palavra diz, Senhor, que o perdão ele encobre uma multidão de pecados. E os nossos muitos pecados foram perdoados pelo Senhor ali na cruz. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz nessa noite, em segurança. Visita cada casa, cada família, cada vida aqui neste lugar e abençoa nessa hora, no nome de Jesus. Sonda a mente, os corações, sonda o corpo e a alma, Pai, e deposita em nós o Teu agir, o Teu querer e o Teu efetuar. Visita os hospitais nessa hora, visita as famílias, visita os que estão alegres, visita os que estão tristes, visita aqueles que estão enfermos, que estão saudáveis, mas visita, Senhor, a nossa terra. Visita a nossa cidade, visita a nossa nação, visita o nosso estado, visita a tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta entre nós e através de nós. Que o teu reino venha, o reino de poder, o reino, Senhor, de poder. Nós chamamos nesse tempo que venha um reino de poder sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, a fim de que possamos manifestar esse reino nesse tempo e levar, Senhor, esses reinos, as famílias, as pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos unja nesse tempo com o desejo de amar incondicionalmente, com o desejo de proclamar o reino, de proclamar as boas novas do Senhor, de chegar às pessoas com ousadia e intrepidez, cheios do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada para a glória do Senhor. Amém, amém.